Olá, boa noite! E aí, pessoal? Boa noite, Claudinha! E aí, pessoal, vamos começar mais uma live, nossa terça-feira. Irene, Lari, Lina, Claudinha, boa noite! Mais uma live aqui com uma noite fria aqui em São Paulo, né? Quantos graus que nós estamos aqui? 10 graus, né? Eu lembro que na última live que nós tivemos em junho, eu falei que, estamos com friozinho em São Paulo, estava 17 graus. Hoje está 10 graus, né? E vamos iniciar a nossa super live com o tema alimentação saudável, não é mesmo? Marta, Dirce, tudo bem, pessoal? Boa noite, ótimo vocês estarem aqui conosco. Rosinha, Kazumi, a Beth. Então eu já vou chamando já a nossa querida convidada. Deixa eu chamar a nossa querida Lari. Ó, já temos 20 pessoas aqui na live, hein? Deixa eu chamar. Aqui. Janete, Cláudia. Todo mundo está me escutando bem, pessoal? Lucas, Alê. Pessoal, estão escutando bem? Boa noite. Olá, Malu. Pessoal, estão escutando bem? Tá ótimo, obrigada, Lina. E aí, Lari, tudo bem? Boa noite, tudo bom? E você, como está? Tudo ótimo. Estamos aqui na expectativa, né? Recebemos aí algumas perguntas aí. O pessoal está muito animado, né? Muitos temas legais aqui para a gente falar de um tema tão amplo que é a alimentação saudável, né? Então, o nosso tema, né, nessa noite friazinha aqui de São Paulo, né, falaram aí que foi uma das noites aí mais frias dos últimos 25 anos, né, na verdade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como se alimentar melhor, né, para os treinos, né, a gente sabe aí que, já vou dar um spoiler aí, né, para quem não te conhece, que é a tua especialidade, né, e também tem uma preocupação da equipe, né, porque a gente pede as perguntas para a equipe e eles encaminham, né? Sobre controle de glicemia para quem tem diabetes também, né? Questões relacionadas a colesterol, né? E sempre focando aí em suplementação, mas também na alimentação mais saudável, tá bom? Bom, eu sou Fabiane Salmão, sou médica, sou remotora e sou apoiadora desse projeto maravilhoso que é o Uma, e quero novamente agradecer a toda a equipe por poder estar aqui e contribuir com todos, tá bom? E como convidada, a gente tem então a Lari Alonso, né? E infelizmente a gente teve aí um imprevisto e a Rosilda ela não vai conseguir participar da live, tá bom? Tá tudo bem com ela, foi um imprevisto mesmo que aconteceu, tá? Mas fica para a próxima, hein? Você precisa contar para a gente aí sobre sua alimentação, seus treinos, né? E você, para nós, realmente é um exemplo dentro da Uma, como várias remadoras que sempre estão conosco, tá bom? Então, a Lari, eu já vou apresentar a Lari, né? O perfil dela é nutri.lari Alonso, né? Saúde, performance e lifestyle, né, Mari? E a Mari, então, ela é nutricionista, ela tem especialização em nutrição esportiva, saúde da mulher e saúde da mulher atleta e emagrecimento, né? Atualmente ela tem, então, ela trabalha no consultório com atendimentos particulares, mas atua também no time de futebol lá de Jundiaí, né, Mari? Depois você, né, Lari? Depois você conta pra gente como que é essa experiência, né? É, que é o Paulista de Jundiaí, e nos clubes de tênis, assessorias esportivas, né? E na parceria aqui com a Uma, né?
Eu queria agradecer a todo mundo que mandou as perguntas e a equipe envolvida aqui na nossa live, né? Eu brinco que são as duas vovós, né? A Lina e a Claudinha, né? Que sempre estão conosco aqui para organizar as lives, tá bom? Lembrando que a gente tem um prêmio no final, então fiquem atentos. A primeira pessoa que responder a uma pergunta surpresa que nós vamos falar aqui na live, tá? Vai ganhar então, né, um benefício que a Lari está nos fornecendo aqui gentilmente para a equipe, para quem responder, na verdade, né? Que é uma orientação, uma avaliação online de toda essa parte nutricional, tá bom? Então, vamos à primeira pergunta. Lari, conta pra gente quando foi que você conheceu o Maúme, como é que surgiu essa parceria tão legal? Então, Fabi, primeiramente, muito obrigada, né? É sempre um prazer estar com vocês, com tantas mulheres maravilhosas. Eu falo que eu sou amiga das meninas de infância, né? Na verdade, minha mãe elas moravam na mesma rua, então a gente vem com essa amizade desde sempre, né? Então, depois, o ano passado, eu acho que a gente começou a fazer esses primeiros contatos e a gente fazia até encontros mais ativos, né? Semanais, depois quinzenais, tudo mais mensais. Então era muito gostoso, a gente sempre pegava um tema e ia desenvolvendo ele. Então é legal até falei para a Fabi antes da gente começar, vou tentar me conter, porque falar de nutrição, a gente vai longe aqui, né? Vai falando a noite inteira, então eu vou tentar até ser bem objetiva para a gente não ficar aí a noite inteira. Então tem bastante coisa para a gente falar de nutrição e, e acho que também bastante coisa para a gente trazer sobre esse tema que você falou, né? Como incluir a nutrição nos treinos, trazer essa questão da alimentação natural também, da suplementação. Então é um prazer muito grande. Agradeço muito por esse espaço. E aí, com certeza, a melhor live é aquela que a gente precisa ficar segurando aqui a Pará. entrevistada, né? Porque se anima e realmente assim fica muito legal. Então, eu dei uma organizada nos temas, as perguntas, porque foram várias perguntas, e uma das questões que apareceu bastante é uma preocupação com a alimentação relacionada a proteínas, né? Então, a primeira pergunta aqui é em relação ao porcionamento de proteínas. Eu dei uma olhadinha lá no seu Instagram, né? E eu vi que você falou muito sobre lanchinho de 10 gramas de proteína, tal. Então, pensando assim no perfil, né, das mulheres do uma que treina, né, a canoagem realmente é pesada mesmo, né, em relação a proteínas, né, porcionamento, momento ideal para ingerir, se você puder dar uma explicação para a gente, por favor. Então, Fabi, quando a gente está falando principalmente de mulheres atletas, a gente tem normalmente, quase que a maioria dos casos, né, de uma deficiência do consumo de proteína durante o dia. Então, a gente já tem na nossa alimentação, muitas vezes, um volume alimentar ali das proteínas menor, né? E quando a gente inclui a prática da atividade física, as necessidades aumentam. Né? Então, essa necessidade, ela fica, quando a gente já tem esse déficit, a gente fica nesse déficit um pouco maior aí, falando de saúde da mulher atleta. Então, o que eu gosto de recomendar? A gente tem, sim, essa necessidade da proteína logo após o treino, a gente tem essa janela metabólica de maior absorção, né? Como se seu corpo, nosso corpo, estivesse ali super apto a receber os nutrientes para recuperar o que a gente gastou ali durante os treinos. Então é importante sim a proteína ela está presente nesse momento pós-treino, mas o nosso corpo ele tem uma capacidade absortiva também limitada. Então não adianta eu chegar naquele momento pós-treino, eu acordar de manhã e consumir toda a minha quantidade de proteína que eu necessito no dia e pronto.
tô livre disso, né? Não preciso mais consumir proteína no dia. Não, a gente realmente não vai conseguir absorver toda aquela quantidade e nosso corpo vai mandar para fora, né? Não conseguir utilizar, vou excretar, vou fazer esse detox do que eu não utilizei. Então, é muito importante, quando a gente fala de proteína, que ela esteja porcionada ao longo do seu dia, no dia inteiro. Então, é importante, sim, que essa proteína esteja no seu momento pós-treino, mas que ela esteja ali nas suas refeições principais, nos seus lanchinhos intermediários, então sempre tentar incluir, de repente, uma porção de iogurte ou até as próprias proteínas de fontes animais, né? Então, fazer um patê de atum, um patê de frango, um queijinho, ou de repente usar o suplemento como uma opção, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois também, mas tentar não colocar as proteínas só nas refeições principais, mas incluir elas também ao longo do dia, combinando aí, complementando os lanchinhos entre refeições. E falando em combinação, aí surge uma outra pergunta, né? Proteína, melhor combinar com qual tipo de alimento? Gosto muito de combinar com o carboidrato, principalmente pensando em pós-treino, para que a gente tenha uma absorção melhor. Então, até quando a gente pensa, remetendo aqui a um exemplo, né? Quando a gente pensa em suplementos pós-treino de recovery, normalmente eles vêm uma combinação de carboidrato e proteína. Então, é interessante, sim, que a gente combine ali para ter uma melhor absorção dessa proteína. E já voltando para esse momento pós-treino, o melhor pós-treino é aquele pratão de comida que tem todos os nutrientes ali. Então, voltando, né, o que eu falei, que a gente está nessa janela metabólica de maior absorção de nutrientes, tudo que eu fornecer para o meu corpo naquele momento, eu vou ter uma absorção otimizada, uma melhor recuperação muscular para a próxima sessão de treino e também para a qualidade aí da recuperação muscular. E quando a gente fala então em proteína, né, além da carne vermelha, da carne em si, né, surgiu aqui uma pergunta sobre soja, né? Você quer falar um pouquinho soja, trazendo também um pouquinho, né, alguma questão relacionada a câncer de mama, tal? Fala um pouquinho para a gente. Então, Fabi, a soja, ela é um alimento bastante polêmico, né? A gente ouviu bastante tempo falando sobre incluir, não incluir, ser uma alternativa aí da carne vermelha ou não. Primeiramente, né, voltando à carne vermelha, muitas pessoas perguntam também sobre isso, o consumo da proteína animal e o consumo da proteína vegetal, né? Então, não que a proteína animal ela seja prejudicial, né? A gente não pode falar assim de forma geral. Mas a gente já sabe que o consumo excessivo da carne vermelha, ela tem um potencial inflamatório. Então, isso para atletas, para não atletas, para pacientes oncológicos ou não, né? O que acontece é que quando a gente já tem uma patologia, a gente está num tratamento, esse potencial inflamatório, ele pode, pode, de repente... Vamos continuar, tivemos aqui uma queda, né? Vou chamar novamente aqui a Lari. Tivemos uma queda, né? Esse horário realmente é um horário que temos muitas lives, muito movimento, né? Lembrando então que o nosso tema, né, Lari, faz parte, né? Voltamos. Voltamos. Lembrando então que o nosso tema é como se alimentar melhor para os treinos e para fazer o controle de glicemia, colesterol, por meio de uma alimentação mais natural. E boa noite de novo. Lari, continua falando para a gente, então você estava falando sobre a questão da carne vermelha, né? E a possibilidade aí de utilizar ou não a soja como uma substituição. Isso, Então, para concluir, né, para a gente tomar cuidado um pouco com os excessos da carne vermelha e cuidar principalmente com essa proteína processada, isso sim, né? Então, bacon, presunto, esses alimentos processados, sim, a gente tem que tomar um cuidado maior.
E aí, como alternativa, né, para substituição, a gente entra nas proteínas vegetais, nas leguminosas, e aí vem junto também a questão aí do tofu e dos alimentos de composição de soja, né? Hoje, o que a gente tem é que a soja, ela tem um composto, os alimentos à base de soja, um composto de fitoestrogênio. Então, é como se ele mimetizasse, né, no nosso corpo o estrogênio. Ele imita, é como se ele copiasse o estrogênio no nosso corpo. Mas os estudos que a gente tem hoje mais recente mostram que essa ação é muito fraca, não a ponto de gerar um prejuízo, né? Metabólico ou hormonal. Então, pode ser que sim, alguma patologia que já tenha associada ao estrogênio, por exemplo, um câncer ou alguma outra patologia associada diretamente ao estrogênio, pode ser sim que seja recomendado evitar, mas de forma geral, hoje os estudos são muito mistos, né? Alguns estudos mostram algum malefício com o excesso, e a maioria deles mostram uma ação não tão direta do consumo de soja, direto com, por exemplo, um aumento do risco de câncer ou de algum prejuízo à saúde. Alguns estudos já mostram até um efeito protetor da soja ali, como na rotina alimentar, né? Então, acho que a gente tem que cuidar muito, olhar muito individualmente, né, para quem está consumindo, olhar o histórico de saúde completo, o histórico familiar, né, e tudo que a gente puder avaliar junto, mas de forma geral, hoje a gente sabe que não tem nenhum estudo comprovando um malefício tão grande da soja. E olha só, surgiu uma pergunta aqui da Canoagem Pit, perguntando que se quem tem alergia à soja pode utilizar o grão de bico como uma alternativa. Pode sim, o grão de bico entra nas leguminosas, né? Então, como feijão também. E aí pode sim ser uma alternativa para pacientes, por exemplo, vegetarianos, a gente acaba combinando, né? Para não ficar sempre só uma opção. Então, de repente, fazer um hamburguinho, por exemplo, de grão de bico, e incluir o feijão na salada de uma forma mais geladinha, né? Para mudar um pouquinho, ou então fazer o grão de bico, o patezinho, o hummus, né, para ficar uma alternativa também diferente. Então pode ser sim uma alternativa. Tá ótimo. E já vou pegar o gancho já do feijão, né, que você deu aí, sobre uma outra pergunta, né? Quais os alimentos que não são legais que podem gerar gases e estufamentos, né? Aí se fala muito de feijão, de repolho, tem alguns cuidados até na preparação, né? Se puder falar um pouquinho para a gente. Exatamente, é bem isso, Fabi. Quando eu pego um paciente consultório que relata bastante distensão abdominal, aumento de gases, né, flatulências, então a gente observa principalmente como que tá essa microbiota, o funcionamento desse intestino, então isso é muito importante, porque se esse intestino não está funcionante, provavelmente a gente tem ali um prejuízo também na absorção de nutrientes, de vários outros problemas que a gente pode ter em relação a isso. Então, a gente olha assim como está essa microbiota, se for necessário, a gente pode entrar com alimentos probióticos, prebióticos, as fibras, ou até mesmo uma suplementação de probiótico, mas normalmente esses alimentos tem essa característica principalmente as leguminosas. Então, o grão de bico, né, os feijões aí variados. E aí a gente tem a alternativa do remolho, que você pode colocar, deixar 24 horas. Tem gente que fala que com 10 horas de remolho já sente um conforto melhor, ou fazer ali 24 horas. Tenho pacientes que usam até 48 horas de remolho. Então, esse remolho sempre com água filtrada e vai fazendo a troca. A gente vai ver que a fermentação que acontece, né, normalmente dentro do nosso intestino é o que acontece ali fora. Ele vai soltando os gases e vai formando aquela espuminha por fora. Então a gente vai fazendo a troca dessa água e eliminando que essa fermentação aconteça ali no nosso corpo e que a gente sinta também essa fermentação. Aproveitando, né, que
Veio uma pergunta aqui da aveia, se pode ser uma substituição à granola. Sim, pode ser. A aveia, alguns pacientes que são muito sensíveis, que sentem bastante essa fermentação, podem sentir também com a aveia, principalmente pela quantidade de fibra que tem ali, né? Então, na granola também, dependendo da composição dessa granola. Mas, normalmente, os alimentos mais aí, ricos, né, que a gente sente esse desconforto é realmente vindo das leguminosas. E seria água filtrada, Lari, não precisa colocar vinagre, nada disso. O pessoal fala muito de outras questões que precisaria colocar, é somente água filtrada mesmo. Quando a gente coloca algum ácido ali, a gente pode acelerar um pouco esse processo, né? Então pode colocar, tem gente que coloca limão ou o próprio vinagre, pode colocar, mas a própria água ali vai fazer a função. Excelente. Outra pergunta aqui agora falando em carboidratos e açúcares, né? Se você pode dar uma sugestão aí de como driblar aquela vontade de comer um docinho, né? Geralmente final da tarde, né? O que que você dá aí de dica, né? Para ter aí uma alimentação mais saudável? Tá. Fabi, vontade de doce final de dia, pela minha prática clínica, é muito característico, muito, muito, muito de déficit energético ou faltou alguma coisa na alimentação durante o dia. Então é como se nosso corpo no final do dia tivesse aqueles picos hormonais e o corpo já está cansado, você já chegou em casa cansada e seu corpo pede desesperadamente alguma fonte de energia. E o que a gente absorve mais rápido, que vai gerar mais rápido energia pra gente, é o açúcar, né? Então é aquela vontade doida de doce. Normalmente a gente corrigindo a alimentação ao longo do dia, não ficando longos períodos sem comer, não tem, né, aquele volume alimentar muito grande, por exemplo, no almoço e depois um jejum prolongado, ou alimentação muito restrita, restringiu muito o carboidrato do almoço, restringiu muito o carboidrato durante o dia. Normalmente no final do dia vem essa vontade de doce maior. O que eu recomendo para vontade de doce, né? Se a gente já ajustou isso e ela ainda está aí presente. A gente pode ir trocando aos poucos por um docinho mais saudável, então trabalhar com o cacau é um super alimento, super rico em antioxidante, né? Que a gente pode ter na nossa rotina alimentar. O problema é que hoje a maioria dos chocolates que a gente encontra no mercado não são feitos de cacau, né? Normalmente é açúcar, leite e às vezes um xarope, às vezes um corante, às vezes ali um aroma de cacau, né? Então, olhar na composição desse chocolate, se ele tem realmente o cacau ali como um dos primeiros itens da lista de ingredientes e ir trocando aos poucos. Então, hoje eu como um chocolate super doce, de repente amanhã eu vou tentar uns 50, 60, 70%, encontrando um chocolate de melhor qualidade para que esteja ali nesses dias, nesses momentos que você está precisando realmente de um docinho, né? E colocando as frutas também na nossa rotina. Então, frutas eu vejo que a gente acaba deixando de lado, principalmente agora no inverno, pela praticidade ou por procurar alimentos mais quentinhos, né? Então, as frutas, às vezes, a gente está com muita vontade de doce, eu como uma fruta e já matou ali, a vontade já supriu aquela necessidade naquele momento. Então, também é uma estratégia. Tá ótimo, a Pitty aqui novamente, né? Perguntando aí da uva passa, né? Não só como uma alternativa, se ela é uma boa alternativa, né? Não só como um alimento ali com açúcar, né? Mas também se é um bom antioxidante. Ótimo. A uva passa, assim como a uva, né, que a gente fala do vinho, né, que é antioxidante, a gente brinca, né, a uva ela é rica em polifenóis, então sim, ela tem um potencial muito grande aí antioxidante, que a gente fala bastante, bastante conhecido, o resveratrol, né, então
A uva e os produtos feitos de uva, eles têm bastante essa característica antioxidante. O que que a gente tem que tomar cuidado? Qual que é a diferença de eu comer uma uva in natura para uva passa ou para um vinho, por exemplo? No vinho, a gente tem o álcool que ele acaba anulando esse poder antioxidante, né? Então, por outro lado, o álcool tem um poder um pouquinho mais inflamatório, retém um pouquinho os líquidos, então tem essa questão de retenção, de desidratação. Então, a gente toma um pouquinho de cuidado na estratégia. Estou pensando em usar um alimento antioxidante, não é o vinho que está ali, né? De repente, para usar em outro momento, para comemorar, para ter um momento social. A uva passa, ela tem ali ainda essa quantidade, essa capacidade antioxidante, mas o que que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as frutas secas? É como se a gente tirasse a água desse alimento e concentrasse o açúcar ali. Então, você concorda comigo que se eu for comprar, se eu for comer a uva in natura, eu acabo comendo ali um cacho, né? Vai, sei lá, 5, 6 uvas. Quando eu tô comendo a uva passa, é muito mais fácil comer uma quantidade muito maior, porque ela não tem a água ali presente, mas por outro lado, o carboidrato dela tá muito concentrado. Então, pode ser um alimento mais calórico e a gente pode acabar comendo uma quantidade maior do que eu comeria ali da fruta in natura. Então, tomar cuidado só com os exageros, mas é um alimento muito legal para a gente usar, por exemplo, de intratreino. A uva passa, o damasco seco, são alimentos que eles têm esse carboidrato mais concentrado e que vão fornecer uma energia de forma mais rápida para o meu treino ali naquele momento. E essa dica aí de cuidado com a quantidade da uva passa, ela vale também para castanha, não vale? Também. Questão aí de em relação ao selênio, não tem? Não Exato. tem isso? Também. A gente coloca, eu coloco lá no cardápio, né, um punhadinho de mix de castanha. De repente, levou o pote de castanha para lado do computador e foi o pote inteiro, né? Sim. Então a gente tem que tomar cuidado, sim. Inclusive, é uma combinação muito boa até para estratégia de vontade de doce, né? Eu tenho um paciente que tem muita vontade de doce, às vezes a gente coloca no lanchinho da tarde, por exemplo, 2 colheres, 3 colheres de sopa de mix de castanhas, e nesse mix de castanhas eu vou ter no meio dele damasco seco ou uva passa, ou então um chocolatinho, gotinhas de chocolate 70%. Então, o meu mix de castanha ficou docinho. Eu tenho um aporte legal de complexo B, das castanhas, de gorduras boas, do próprio selênio, magnésio. Então, eu tenho muitas vitaminas ali nessas castanhas e também não tomar cuidado com esse exagero, né? Então, ali 2, 3 colheres de sopa, fazer a porçãozinha, 30 gramas, deixar em potinhos já porcionados para você comer aquele e não acabar mergulhando ali no pote. Com certeza. Uma pergunta aqui que nos traz uma preocupação bastante legítima, né? Que é em relação aos hormônios, né? Nas carnes, né? Uhum. Frangos, carne vermelha. Então, o quanto que isso é real, né? Que realmente que acontece, né? E qual que poderia ser a ligação aí com o câncer, né? E, e se realmente isso tem um impacto na saúde aí humana, né, das pessoas. Sim, com certeza, Fabi, essa é uma preocupação, sim, né? A gente tem que tomar um cuidado. Acontece que hoje os alimentos, pela alta produção, pela alta necessidade que a gente tem, de ter esses alimentos no mercado, a gente acaba tendo aí o uso dos hormônios, né, pela indústria, para estimular essa produção mesmo, né? Então a gente encontra não só nas carnes, mas também no próprio leite, né? Em diversos alimentos aí principalmente de fonte de origem animal. Uma alternativa é a gente optar realmente por os alimentos mais orgânicos, alimentos mais in natura, até pensando nas frutas, nos legumes, a gente começar a ter o hábito de ir à feira, né? Fazer nossas compras em lugares que tem uma produção menor. E até
que a gente percebe que a fruta é mais in natura, não é aquele morango gigante, é o morango mais miudinho, né, que não é tão lindão assim. Essa fruta, ela tem menos adição de agrotóxico, de repente algum aditivo ali. E o mesmo serve, né, para as carnes, para os ovos, para os leites. Então, sempre que a gente puder, hoje a gente tem indústrias, a gente tem agências reguladoras disso e a gente consegue ver na própria embalagem se é orgânico, se tem o selinho lá, o que que tem de pureza e tudo mais, né? Então, essas agências, elas são realmente para trazer para o consumidor uma segurança do que ele está comendo. Então, sempre que a gente puder preferir por esses alimentos, é uma boa alternativa. E falando das carnes ainda, a gente conseguir ter essa variedade, incluir o peixe, né, na nossa alimentação também, variar pelo frango, uma vez na semana ali a carne vermelha, de repente investir também nas leguminosas, investir, nunca comi o grão de bico, vamos provar esse alimento, fazer um hamburguinho, né, variar um pouquinho a nossa alimentação. Eu gosto bastante dessa regra, assim, quanto mais variada a nossa alimentação, mais nutrientes a gente está oferecendo ali para o nosso corpo. Né? Eu acho que também trabalhar com o que a gente tem acessível, ninguém vai ficar bitolado de ir para o meio do mato, procurar ali, né, alimentos, montar uma horta em casa, nem todo mundo tem essa possibilidade, que seria maravilhoso, né? Então, o que a gente consegue adequar dentro do nosso dia a dia, da nossa realidade, do nosso dia a dia, mas trazer realmente os alimentos mais in natura e principalmente deixar de lado aí os ultraprocessados, industrializados. É o que se fala muito, né? É descascar mais, né? Uhum. E desembalar menos, né? Então é a alimentação mais saudável realmente, né? E E A Janete trouxe um movimento muito legal, que é o Segunda Sem Carne, né? Então é um movimento da gente fazer nossa segunda sem a carne, realmente. E brincar com essas estratégias, vamos provar alimentos novos, né? Às vezes lá na infância eu não comia um alimento que eu não gostava, mas poxa, deixa eu provar agora, quem sabe fazendo de uma forma diferente, incluindo um alimento diferente, né? A gente pode aí trazer diferentes aí nutrientes também para nossa alimentação. E aí, a Rosinha trouxe aqui uma questão polêmica. Eu acho que a gente vai precisar fazer mais umas 3 lives aqui, viu, Lari? Que é sobre o ovo, né? E aí, o ovo, ela pergunta se o ovo é obrigatório todo dia, e aí eu vou trazer outra polêmica também, a questão do ovo e colesterol, né? Uhum. A gente já pode ir entrando nessa questão do colesterol, né? Mas eu acho assim, Rosinha, primeiro que nenhum alimento é obrigatório, né? Eu gosto bastante de respeitar o paladar e as escolhas, as preferências do paciente na consulta. E eu até falo que se tá difícil seguir aquele plano alimentar, o problema tá aqui. Eu preciso entender um pouquinho mais de você para que a gente adeque. Não que vocês precisam estar dentro de um plano alimentar ou comer por exemplo, um ovo, um alimento que não gosta tanto, né? Mas o ovo, ele tem algumas características importantes. Ele é um alimento bem completo de vitaminas, de colina, de proteínas, né? Tem uma combinação muito legal, inclusive das gorduras. E é um alimento muito versátil, né? Então, por isso que é um alimento também que é muito utilizado. Eu consigo utilizar aí ele mexido no pãozinho, mas eu consigo também fazer ele no meio de uma tapioca, de uma veioca, consigo colocar ele cozido no meu almoço, né? Então ele é um alimento muito versátil. Eu consigo fazer um bolo e colocar ali dentro também. É uma forma da gente adicionar proteína, uma forma prática da gente trazer um teor proteico maior durante o dia, mas ele não é obrigatório, com certeza a gente pode adequar aí para outros alimentos, né? E o colesterol, hoje a gente já não tem mais também tanto essa ligação do ovo com o colesterol. Eu falo que tem alimentos que é o alimento do ano. Então sempre vai ter o alimento milagroso do ano, né? A gente viu isso, a gente passou por
um alimento X, que é o alimento milagroso. Todo mundo sai comprando e o fabricante desse alimento fica muito feliz, né? E os alimentos que são os verdadeiros ali vilões, né? Então, que todo ano também a gente ouve falar que tem que tirar da rotina alimentar. A gente cuida com o excesso também do ovo, né? Isso é uma característica muito individual, de acordo com os padrões genéticos e as condições daquele paciente, mas de forma geral, você ter ali na sua rotina um, dois, três ovinhos de manhã, no seu café da manhã, não tem problema também. Excelente. E aí, voltando então para a questão do colesterol, que temos aqui uma outra pergunta, né? E por que que às vezes a pessoa não come, aí usaram um termo aqui porcaria, né? Mas por que que a pessoa sendo regrada, mesmo sendo regrada, né, e não comendo aí porcaria, né? Por que que mesmo assim ainda tem o colesterol alto? Essa é outra pergunta. Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente tem aí o fator genético, né? Então, a herança familiar, eu sempre pergunto na consulta, o que que temos de herança familiar? Então, pode ser que você tenha aí um fator genético que, de fato, o seu colesterol não vai ser ali abaixo dos 200, vai ser 200, 215, 210. A gente observa como um valor individual seu. Eu vou realmente olhar aqui para o seu plano alimentar e tentar deixar ele no mais baixo que a gente consegue e olhar essa porção LDL e HDL. Então, isso é muito importante, né? O LDL que a gente chama de colesterol ruim, que ele faz esse caminho, né, do fígado até as células, e o HDL, que a gente chama de colesterol bom, que ele é a vassourinha que a gente chama, né? Então, que ele vai passar ali tudo que não foi utilizado de LDL, que foi em excesso, ficou na corrente sanguínea. Então, o HDL passa ali tirando isso, levando para o fígado. Olha, não usei isso, pode mandar embora que está em excesso aqui. Mas quando a gente está nessa porção HDL e LDL desequilibrado, o HDL não vai fazer, não vai conseguir fazer essa limpeza e a gente pode ter as plaquetas ali na corrente sanguínea e tudo mais. Então pode ser que a gente tenha esse fator genético, o próprio envelhecimento, né? A gente tem aí alterações hormonais que podem afetar na questão do colesterol, principalmente como estamos falando de mulher, a gente tem um momento menopausa, pós-menopausa, que pode ter alterações também nessa questão. O próprio estresse do dia a dia, um sono de má qualidade, a gente pode ter interferência e observar essa alimentação. Então, às vezes, eu estou fazendo uma alimentação saudável, mas eu tenho muita gordura presente. Eu tenho um excesso de abacate, de coco, eu comi o pote inteiro de castanhas. Então, por mais que sejam gorduras boas, que a gente chama, né? Ainda assim pode estar em excesso, aumentando, elevando um pouquinho aí desse colesterol. Então, é olhar esse todo, esse leque aí do que pode estar acontecendo. Perfeito. E outra pergunta aqui, mas agora focada em diabetes. Então, quem tem diabetes, quais são as dicas para controlar, né? Tanto no seu dia a dia quanto no pré, no pós-treino, né? Questões relacionadas a pico glicêmico, ou aumento e queda de insulina, né? Quais são as dicas aí para fazer esse controle no dia a dia e durante os treinos? Ótimo. Bom, então a gente tem que cuidar principalmente aí, né, com o que a gente já sabe, já fala para todo mundo, mas é um ponto de atenção maior, né, nesses casos, que é a ingesta de açúcar, os industrializados. Os industrializados têm muito açúcar ali escondido, muita gordura escondida. Então, às vezes eu tô comprando uma bolachinha fit, que parece ser super saudável, mas ali dentro tem um teor de gordura, de açúcar muito grande, né? Então, tomar cuidado realmente com os industrializados e com o açúcar da alimentação, evitar momentos de jejum muito prolongados, justamente por isso, né, Fabi, para a gente não ter picos, não ter quedas, então manter esse metabolismo aí, glicose e insulina, o mais equilibradinho que a gente conseguir durante o dia. Sempre combinar, então vou comer uma fruta, vou comer uma fonte de carboidrato, incluir ali uma fibra junto, vou comer uma banana, de repente a
assa essa banana e bota uma aveinha junto, coloca uma canela estimulante ali também junto. Ou vou comer, por exemplo, uma maçã, uma fruta, coloca junto as próprias castanhas, inclui ali uma fonte de fibra junto, ou até a própria proteína, né? Então, de manhã cedo, por exemplo, eu vou comer um pãozinho, preferi pelo pãozinho integral, que vai ter uma qualidade de fibras maior, e vou fazer um ovinho junto ali para complementar, ou um iogurte com as frutas, também ajuda. Então, isso é muito importante, né? Fazer esse controle. Eu sempre peço para ter cuidado com sucos, porque suco tem ali realmente uma quantidade de carboidrato muito concentrada. Então, se a gente vai pensar também, né? Vou comer uma laranja depois do meu almoço. Eu como uma laranja e eu tô satisfeita. Quando eu vou fazer um suco, eu acabo espremendo ali 3, 4, 5 laranjas e eu jogo fora toda a fibra dela, né? Deixo ali concentrada o suco, o docinho, o açúcar, né? Então, tomar bastante cuidado com os sucos. Essa é uma questão que eu também gosto de levantar. Porcionar bem as proteínas, que isso também vai ajudar. E nos momentos pré, intra-treino, a gente coloca o carboidrato, porque ele vai ser importante para gerar energia ali, mas sempre preferir por esses carboidratos mais naturais. Então, como a gente falou, o próprio damasco seco, eu acho que ele é o rei, assim, né, da nutrição esportiva, pensando de uma forma mais natural. Eu tenho uma frutose ali concentrada que vai potencializar, que vai te dar energia, mas que está vindo de uma fruta, né? Está vindo de um alimento natural. Tomar cuidado também com hipoglicemia, então não fazer esses exercícios físicos em jejum, né? Voltar para a questão do jejum prolongado, para você não ter uma queda ali também durante a atividade física. Então, acho que essas são as dicas assim mais gerais que a gente tem que cuidar realmente. E ocorrendo esse treino mais prolongado e ocorrer uma hipoglicemia no paciente diabético. Então, né, porque a gente vê ali a canoagem, ela é um esforço grande, às vezes tem ali, né, uns treinos mais longos, né? Qual que é a tua recomendação, então, assim, para rapidamente a pessoa combater aí essa hipoglicemia? A gente pode ter aí, de repente, os suplementos como estratégias, né? Então, por exemplo, um gel de carboidrato, ele pode estar ali no bolso como uma estratégia, deu uma hipoglicemia, eu tenho esse gel de carbo que vai ajudar ali a voltar. Se eu tenho acesso, eu posso daí optar por um suco, de repente, um suco de laranja, né? A gente utilizava muito no hospital, quando eu trabalhava em hospital, para combater a hipoglicemia. Então, um suco de laranja tem esse carboidrato concentrado, mas algo que realmente te dê esse açúcar mais rápido, né? Então não é o momento de eu comer, por exemplo, uma fibra junto com a fruta, né? É esse carboidrato mais concentrado e que eu vou conseguir promover essa absorção mais rápida para que a gente consiga recuperar essa glicemia. Perfeito. A Pete trouxe uma pergunta ali relacionada ao whey protein, né? Uhum. E outro dia eu estava conversando também com a própria Rosilda, né, que acabou não conseguindo participar hoje aqui, sobre a utilização, né, se o paciente com câncer, né, se ele pode utilizar ou não a creatina e o whey protein, né? Você pode falar um pouquinho para a gente se pode ou se não pode utilizar? Ótimo. Então, falando desses dois suplementos, né, que estão bem presentes aí na nutrição esportiva. Sim, a resposta pode utilizar os dois suplementos, tanto o whey quanto a creatina. A creatina, ela vai ajudar bastante na questão muscular, de fadiga, de percepção de fadiga muscular, na percepção de recuperação muscular. Hoje, a creatina é um dos suplementos mais estudados para diversas funções, né, até neurológicas, então, muitas outras questões fora a performance esportiva, mas ela vai ajudar também a preservar essa massa muscular. Então, pensando que nós somos mulheres, já temos uma dificuldade maior também de preservar essa massa muscular, e pensando que ao longo da vida a gente está depletando massa muscular, né, e não construindo, se a gente não gerar esse estímulo da atividade física ou da construção da massa muscular. Então, a creatina eu acho um suplemento interessante para estar ali junto, né, combinado. Claro que o uso dela é sempre bom, tá associado
uma recomendação médica, uma recomendação do nutricionista, do profissional que está te acompanhando. Existe esse mito que a creatina engorda, né? É um mito. O que falavam muito, né, da retenção dessa creatina reter o líquido ali e você sentir esse inchaço, essa retenção de líquido. O que a gente tem que fazer, mas isso é para todo mundo, né, independente da creatina ou não, é cuidar da hidratação. Então, ter uma hidratação muito boa durante o dia a dia, você não vai sentir esse prejuízo, não. Mas ela não engorda, tá? Isso é um mito. Então, pode sim utilizar a creatina e pode ter esses benefícios. E quanto ao whey? O whey é uma alternativa à proteína, né? Então, ele pode vir aí como uma estratégia de suplementar, de aumentar as quantidades de proteína durante o dia, igual a gente falou lá no comecinho, né? De incluir proteína nos lanchinhos, por exemplo, um iogurte, combinar ali uma proteína, ou fazer os lanchinhos igual a gente falou, com 10, 15 gramas de proteína aí na combinação. É uma estratégia, mas não é um item obrigatório, né? Se você falar, Lara, eu como proteína em todas as refeições de fonte alimentar, eu tô muito bem assim, ok, não precisamos utilizar. O que a gente tem que tomar cuidado, principalmente trazendo para a saúde da mulher e que eu percebo na prática clínica, é que a gente pode sentir algum desconforto do whey. Então, essa sensação de distensão abdominal, né, do aumento de gases também, como a gente falou. Então, é normal que as mulheres sintam esse desconforto. E aí, a gente tem outras alternativas, como o próprio suplemento de peptídeos de colágeno, que vai ser a mesma ideia do whey, um pozinho ali, mas você vai sentir menos esse desconforto da proteína do leite, né, diretamente ligada ali. Então, pode utilizar os dois. É, acho que vale a avaliação individual do profissional que te acompanha, mas pode sim ser utilizados. E o whey seria no pós-treino e a creatina no pré-treino? Qual que seria aí o melhor momento para tomar os dois? Tá. Creatina tanto faz, a gente precisa dela no uso crônico, então eu preciso da creatina presente ali todos os dias. Eu preciso aumentar o meu estoque de creatina meu, né, natural, para que ela comece a fazer efeito. Então eu começo, o que a gente chama de saturação. Então eu começo a utilizar hoje essa creatina, eu vou ver os benefícios dela daqui 10, 15 dias. Então eu preciso desse período de saturação para conseguir observar esses benefícios. E aí eu preciso utilizar ela todos os dias. A gente tem sim alguns estudos mostrando de forma aguda ela no pré ou no pós-treino, melhorando aí um pouquinho essa recuperação muscular ou a percepção do treino, mas o uso crônico todos os dias, combinado com carboidrato, ajuda a absorção. Então, vou fazer meu cafezinho da manhã, vou treinar à noite, por exemplo, mas vou fazer meu café da manhã e eu tomo um suco, por exemplo, ou tenho ali uma fonte de carboidrato, um pãozinho, e já vou tomar ela ali, ótimo. Toma todos os dias, tá perfeito. O whey pós-treino pode ser uma opção, como a gente falou, né? A gente tá com essa janela metabólica de maior absorção. Às vezes é prático, né? Então eu fui pro meu treino, fui remar, é longe de casa, terminei meu treino, eu vou pegar o carro, vou até em casa, eu só vou comer daqui 2 horas, tá longe do meu momento de almoço, por exemplo. Ok, ele pode ser uma estratégia ali. Mas ele também não precisa estar ali. Eu posso, depois do treino, fazer uma refeição completa, fazer o meu almoço e, por exemplo, no meu lanchinho da tarde, eu fazer uma vitamina de whey, bater, por exemplo, uma aveia com whey, com uma água e uma fruta junto, uma fruta vermelha que tem um potencial antioxidante também legal, igual a gente falou das uvas. Então, também pode ser como objetivo de aumentar a proteína nessa refeição. Gosto bastante de colocar o whey antes de dormir, na ceia. Então, eu faço meu jantar e aí eu vou assistir um filme, vou, né, ficar ali um pouquinho e depois eu vou dormir. E aí coloco uma porção de proteína ali antes de dormir. Parece ter resultados bem legais também na recuperação muscular, nesse momento de sono que a gente está fazendo realmente, né? Nosso corpo está regenerando, está recuperando. O whey tem uma atuação bem legal aí também. Perfeito. A Rosa comentou ali que ela toma no pré, né? O importante é tomar, né? Como você comentou, né? A creatina ali para justamente dar essa saturação. E o ômega 3, Lari?
muito se fala aí do EPA, do DHA, né? Coração, vaso sanguíneo, cérebro. E aí? E o ômega 3? Eu adoro o ômega 3, né? E aí a gente tem realmente essas duas porções, né? EPA e DHA. O EPA é o que a gente vem buscar aí de maiores resultados, né? Que a gente espera dos benefícios, então um potencial anti-inflamatório. Ele auxilia bastante na perda de peso, então principalmente para aquele paciente, por exemplo, que está no momento de quimioterapia, de rádio, que tem uma perda de apetite, pode auxiliar nessa perda de apetite e na perda de peso também. Tem um aporte muito importante para o sistema imunológico também, então também é interessante para esses períodos que a gente tem uma queda de imunidade, que fica com a imunidade um pouco mais prejudicada. E aí ele tem esse papel de proteção cardiovascular, né? Então o EPA é todos esses benefícios que a gente busca e o DHA é no benefício mais cognitivo. Então tem uma atuação bastante no cérebro, saúde dos olhos. A gente usa bastante para gestante, né? Quando está naquele período de formação neurológica do bebê, a gente coloca daí a porção maior de DHA. Mas, de forma geral, para nós, né, praticantes de atividade física, mulheres, a gente costuma utilizar uma dosagem aí de 2 para 1. 2 de EPA para 1 de DHA. Então, o mais comum que a gente vê no mercado é de 1.000 miligramas, né, ou 1 grama. E aí eu tenho em torno de 600 miligramas de EPA para 400 de DHA, em torno disso, mais ou menos. Perfeito. Eu estou vendo aqui várias perguntas chegando, mas a gente já está aqui quase no nosso horário, né? Mas uma pergunta que eu queria te fazer, Lari, é que eu vi lá no seu Instagram que você corre, você anda de bike, e a pergunta é que quando que você vai lá remar conosco, né, na represa, tá bom? Eu já estou programadíssima para ir em setembro com vocês, passar vergonha, né? Vocês vão ter que ser bem pacientes comigo, mas eu tô ansiosíssima por esse momento, para a gente estar juntas e desfrutar desse momento. Com certeza, né? Teremos também Outubro Rosa, né? Dia 19 de outubro, tá bom? A partir das 8 horas da manhã. Aguardamos aí todos vocês, inclusive você, tá, Lari? E agora a gente vai então para o nosso prêmio, né? Que é a pergunta surpresa de uma questão que nós falamos aqui na live, né? E que a pessoa então vai ser agraciada com uma orientação, uma avaliação nutricional online com a Lari, e a pergunta né? E aí peço a ajuda aqui da Lina, né, para ela verificar, nos ajudar a verificar quem que responde primeiro, se o paciente oncológico pode ou não, né, tomar whey protein e creatina, tá bom? Então, quem responder primeiro vai fazer essa avaliação online, essa orientação nutricional com a Lab, tá bom? Queria então convidar, né, quem não participa do projeto Uma a Uma, enquanto aí as pessoas vão respondendo, né, convidar então para participar do projeto. Então venha remar conosco, tá? Manda um direct, né? E a gente te faz todas as orientações a respeito da remada. Venha participar aqui do nosso Instituto Uma a Uma, tá bom? Nós temos também um canal no YouTube, que é o Uma a Uma Dragon Boat Brasil. Curte, comenta e compartilha, por favor, tá bom? Lina, por favor, passa para a gente, a Claudinha também aqui já está falando. E foi a Fátima Laplaca. E aí, Laplaca? Depois a gente vai te passar então aí os contatos da Lari, tá bom? Para vocês combinarem. Que legal, parabéns, viu? Muito bom. Então a Fátima Laplaca, então, que ganhou aí e que vai ter essa orientação, essa avaliação aí junto com a Lari. Obrigada, viu, Lari, pelo carinho aí de sempre com a nossa equipe, tá bom? E a gente já está chegando, nós já estamos batendo aqui quase uma hora, tivemos uma pequena interrupção, mas
Lari, passa para a gente agora assim, uma mensagem para a nossa equipe, você que trata, né, está sempre conosco aí com tanto carinho, né? Qual a última dica aí, né? A gente vai ter outras lives, com certeza, mas qual que é a dica que você quer dar para a gente aqui para o nosso dia a dia? Eu acho que eu gosto bastante dessa reflexão, né? Que a gente não para pensar, mas se alimentar é algo que a gente faz desde o nosso primeiro dia de vida até o último dia da nossa vida, né? E muitas vezes ao longo do dia a dia e da nossa vida. Talvez seja uma das coisas que a gente mais faz na vida, né? Então, eu gosto de gerar essa reflexão para a gente pensar um pouquinho, né, no que o que a gente tá, qual é a nossa relação com a nossa alimentação, se a nossa alimentação nos traz prazer, mas também nos traz benefícios para a nossa saúde a longo prazo, já que é algo que a gente faz tantas vezes, né, e ao longo da vida inteira, e também qual que é a nossa, realmente, nossa conexão e nossa ligação com a alimentação. Com certeza, é aquela máxima, né? A gente é o que a gente come, não é verdade? Exatamente. Então, eu queria agradecer novamente a presença de todos que estão aqui. A gente manteve a audiência, né? Estamos aí mantendo, né, 30 pessoas aqui na live, tá bom? E a próxima live, né, a gente vai ter em novembro, né? Porque em outubro, dia 19 de outubro, nós temos então o Outubro Rosa, né? Com várias palestras, com várias atividades. Aguardamos todos vocês, tá bom? E a próxima live, que a gente vai passar para vocês o próximo tema, será então em novembro, tá bom? Agradeço novamente, desculpe, setembro, ó, já tô virando o ano já. Então, é em setembro, tá, pessoal? E depois temos aí o Outubro Rosa, tá bom? Agradeço muito a presença de vocês, tá bom? E uma excelente noite. E muito obrigada, Lari. Obrigada. Foi excelente mesmo, e é tema que é um atrás do outro, né? Uma Vamos falar ótima muito noite mais. para, com certeza. Uma ótima noite para todos nós, então. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até. Uma ótima noite.